começou essa história, né, de sustentabilidade, né? Quando que começaram a falar? Pessoal, não é que começou no ano de 62. Mas aqui nós estamos falando de empresas, né? Então, quando nós falamos de empresas, nós começamos a ter uma história um pouco mais recente, né, da humanidade. Então, nós consideramos ali como 62 o primeiro alerta, né, da humanidade sobre essas questões. Foi quando uma bióloga, né, a Rachel, ela descobriu, pessoal, que o ar estava poluído, né? Ela descobriu que as indústrias químicas, na época, eles não tinham tanta segurança, tanta tecnologia como é hoje. Hoje em dia, o impacto, alunos, no meio ambiente é bem menor. Mas lá atrás, as empresas eram mais simples, não tinha essa tecnologia toda, né? Não tinha mecanismos para diminuir. Então, a Rachel começou a observar que na primavera, os passarinhos que iam lá cantar estavam morrendo. Daí ela começou a se inquietar com isso, né? Por que que os passarinhos estão morrendo, né? Então, até por isso que o livro chama Primavera Silenciosa. E aí ela começou a pesquisar. Aí foi nessa época que surgiram vários equipamentos, né, muito importantes para medir a qualidade do ar, por exemplo, né? Então eles chegaram a uma conclusão, né, depois de terem feito vários estudos, várias pesquisas. E essa frase é bem forte, alunos, ó. Isso lá no ano de 62, tá? Há 80, não, 60, desculpem. 60 anos atrás, né? Falou assim, ó. O ser humano está em contato com o veneno desde o momento do nascimento até o momento da morte, né? Vejam que pesado, né, alunos? Desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, nós estamos em contato com o veneno que está no ar, né? Micropartículas aí, né? Rondando o ar. Bom, depois disso, então esse foi o primeiro alerta. Então a Rachel, ela foi perseguida, aconteceram várias reações da indústria contra ela, né? Porque estava mexendo, de certa forma, numa indústria muito poderosa, né? Então, lá no ano de 72, o Clube de Roma, que é um grupo assim de pessoas intelectuais assim bem renomados, fizeram um estudo. E eles viram, alunos, que se a população continuasse crescendo da maneira que estava, o mundo ia entrar em colapso, que nós não íamos ter como ter comida, moradia para todo mundo. Então, lá em 72, começou a ter essas preocupações. E o futuro? O que vai ter no futuro? O que nós vamos deixar no futuro? Qual a fauna, flora? Como nós vamos deixar isso no futuro? Pensando aqui, alunos, sempre no lado das empresas, tá? Então, aqui a gente tem que pensar. Se acabar a matéria-prima, fica difícil para as empresas produzirem. Se eu não tenho, por exemplo, algodão, eu não tenho roupa. Se eu não tenho como explorar combustíveis fósseis, eu não vou ter petróleo. Se eu não tenho um alagamento numa região, eu não vou ter energia elétrica, né? Então, tem coisas que precisa ser feito. Mas é que lá em 72, eles começaram a pensar, mas se a gente continuar usando dessa forma, como que vai ser lá no futuro? Então, depois, no ano de 86, aí surgiu, alunos, ó, esse marco de 86, assim, ó, foi fundamental. Foi quando surgiu o conceito do desenvolvimento sustentável. O que é isso, professor? O desenvolvimento sustentável é um conceito que surgiu quando começou a pensar nas gerações futuras. Não é que nunca pensou, mas agora está realmente escrito isso, né? Está escrito assim, que o desenvolvimento sustentável somente ocorre quando as gerações futuras conseguem satisfazer, a geração atual consegue satisfazer as suas necessidades sem prejudicar a geração futura. Então, olha só, né? Nós que estamos aqui agora já somos a geração futura, né? Quem nasceu depois de 86, né, no caso, né? Esqueci de falar esse detalhe. Então, quem nasceu depois de 86 já é a geração futura, né? Então, ó, o que nós estamos vivendo hoje, eu nasci em 88, tá, alunos? Então, quem nasceu depois de 86 já é a geração futura. Então, vejam que
é um conceito novo, né? Se a gente for ver, não é uma coisa muito antiga. E nem todo mundo sabe disso. Então, a gente tem que divulgar cada vez mais isso, tá? Desenvolvimento sustentável, então é quando eu penso na geração futura. O que eu vou deixar para a geração futura? E esse conceito foi tão importante que ele impactou a nossa Constituição. Então, lá no artigo 225 da nossa Constituição, fala do desenvolvimento sustentável, tá? Que as empresas, elas têm que fazer as suas atividades pensando no planeta para gerações futuras. Eu não posso usar tudo agora. Eu tenho que pensar nas gerações futuras. Por isso que nós combatemos aquelas questões de animais, caça de animais legais, aquelas questões que faziam uso de animal como se ele fosse um produto, né? Hoje nós estamos combatendo muito isso. Por quê? Porque nas gerações futuras não vão mais ter esses animais, né? Então, vários outros exemplos, tá, alunos? E a Eco 92, no ano de 92, também foi um marco muito importante. Foi aqui no Brasil, tá, alunos? O Brasil é um país, gente, muito líder nessas questões, tá? Então, há 30 anos atrás, aconteceu aqui a Eco 92. Foi a primeira vez que as empresas decidiram participar dessas conversas. As empresas viram como que elas estavam sendo prejudicadas. As empresas pensaram assim, bom, se acabar a matéria-prima, eu vou ter que pagar mais se eu produzir. Então, deixa eu ver o que eles estão pensando aí para o futuro, né? Então, pessoal, 92, aqui no Brasil, aconteceu a Eco 92, que foi um marco, assim, muito importante. Depois de 95, tem a criação do conceito do TBL. Em 2020, em 2002, né, Rio mais 10. Por que Rio mais 10? É mais 10 anos da Eco 92. E depois teve a Rio mais 20, que foi, então, 20 anos depois da Eco 92. Não tivemos a Rio mais 30, né? Deveria ser em 2022. Né? Nosso país não fez aí a Rio mais 30. Mas o Brasil está se destacando em algumas questões também atualmente, tá? Em 2015, a ONU lançou, então, a Agenda 2030 dos ODS.